E da Bruna, a Lulu, que é a filha deles, falando, né? O William e a Bruna também dando testemunho de como tem sido a Vila de Histórias para a Lulu, como ela tem crescido espiritualmente. Obrigado. Espiritualmente, não só para ela, mas para as nossas crianças, né? Que Deus possa abençoá-la, abençoar a nossa Vila de Histórias. Nós estamos numa série de mensagens nova, e eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Já já nós vamos participar da mesa. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 14 a 17. Romanos 8, os versos 14 a 17 também será projetado, está sendo projetado já. Amém? Todo mundo achou aí? Diz assim, a partir do verso 14: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Vamos ler mais uma vez o verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Até aqui, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos clamar a Ti, o Filho, e rogar ao Filho que interceda por nós, ao Pai, que fale ao Pai as nossas preocupações, que interceda por nós com gemidos inexprimíveis, que clame ao Pai por nós e que mais uma vez revele ao Pai, ou cada vez mais revele o Pai a nós, através do próprio Cristo, através do Senhor. Nós queremos nessa manhã ouvir a Tua voz e ser por ela abençoados, guiados, transformados. Que o Senhor abençoe mais uma vez a pregação, a Tua palavra, a exposição da Tua palavra aos corações que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens com o título Pai Nosso, Pão Nosso e Perdão Nosso. Obviamente, ela está baseada ou sustentada na oração que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6, e hoje especificamente falando do Pai Nosso. A primeira frase da oração de Jesus em Mateus 6, Pai Nosso que estais nos céus. Oramos agora há pouco essa oração, e também conjugado com esse Pai que é santo, né? Santificado seja o teu nome. Cantamos isso também, dizendo que Ele é santo, e desde o início do culto falando sobre isso. E ao longo desse mês, diferentemente do mês passado, que falamos da família biológica, e fomos muito abençoados, a Carol, segundo a Adri ontem, né? Eu sempre pergunto, tentando ser edificado também por tabela, o que foi compartilhado, né, aos corações e como foi pregado, enfim. E a Adri falou da Carol ontem que foi um mês especial para ela. Recebemos algumas pessoas e o testemunho, né, ou a pregação da Luciana impactou muito a Carol, segundo a Adri, na fala, e como ela conseguiu compartilhar isso ontem na pregação dela para a Cássia e para o Lucas e os que estavam aqui ontem. Então nós fomos muito abençoados no mês passado, sim ou não, gente? Amém? Por pessoas que vieram, pastores, a Luciana e outros. O último domingo passado, o pastor Marcelo, que testemunhou aqui também a sua realidade. Vimos pessoas que são filhos biológicos, mas também adotivos,
como lidam com isso. Então nós, de alguma maneira, ouvimos bastante sobre a família biológica. Eu espero que, de alguma forma, vocês tenham sido abençoados. Esse foi o intuito. E esse mês nós vamos falar da família da fé, dos desafios e também da alegria, dos privilégios, né? A Bruna, que está aí prestes a se batizar e ser recebida como membro, onde nós falávamos dos privilégios, né? Dos benefícios, dos desafios também. Começamos pelos privilégios de participar de uma família da fé ou pertencer a uma família da fé. Mas também falamos que não somos perfeitos, e eu disse a eles ontem, começando por mim, né? Essa família da fé, assim como a família biológica, iniciamos o mês passado, eu iniciei a série o mês passado pregando e dizendo, nós não somos uma família perfeita, eu não tenho uma família perfeita, eu não sou um pai perfeito, eu não sou um filho perfeito, eu não sou um marido perfeito. Da mesma maneira, nós iniciamos essa série dizendo, a nossa comunidade, a igreja local, não é uma igreja perfeita. Ao começar em mim, que falo coisas que você não gostaria de ouvir, que te magoo, que entristeço você, que às vezes não coloco corretamente as palavras. Ao começar em mim, que às vezes não falo o que você gostaria de ouvir, mas falo o que você não gostaria. Ao começar em mim, que às vezes não correspondo às suas expectativas, e aí por diante. E também ao começar em você, que às vezes me magoa, que nos magoamos, que falamos coisas que não deveríamos falar. Essa é a comunidade da fé, nós convivemos nesse ambiente. Mas, sobretudo, assim como ouvimos na família biológica, que não é perfeita, é bom pertencer. Eu vou repetir, para você dar um glória a Deus mais forte. Assim como nós falamos na família biológica, que também não é perfeita, a família da fé não é perfeita, mas é bom pertencer a essa família da fé. Amém, gente? É bênção, é bênção, é bênção. Nós temos pensado como liderança, criar, eu estou aqui há 4 anos, criar um tipo de cultura, ou algumas culturas dentro da nossa comunidade, em que a gente possa fomentar, ou despertar, ou encorajar mais a esse ambiente de família. Então, tudo isso é intencional. Nós vamos ver no domingo que vem, por exemplo, esse pão nosso não é um pão para nos engordar. Dá uma glória a Deus, né? Não é um pão para a gente chegar ali pós-culto e comer de tudo, não há problema nisso. A gente pode comer. Mas tudo isso tem uma intenção, é de nos concentrarmos ali. Você não sair daqui correndo. Nós vamos falar desse pão nosso, que é um pão que a gente partilha, que a gente recebe desse Deus, ou do Pai nosso, e que nos chama a partilhar, não para nos engordar, mas para dividir, para estender. Então, essa é a comunidade da fé. Essa é uma cultura que já faz parte da vida da igreja de Vila Formosa, amém? Temos esse espaço em que a gente para ali de forma intencional, e algumas palavras são chaves nessa convivência. Quais são? Como foi sua semana? Quais outras? Como você está? Quais outras? Palavras chaves do nosso espaço ali. Não é para chegar ali e falar, ai pastor, hoje você viu? Tudo torto, tudo. Viu a camisa dele? Tudo torta. Não, é um espaço para a gente ter algumas palavras-chave. Como é que você está? Como é que foi sua semana? Outras, gente, quais outras? São chaves ali no nosso espaço. Deus te abençoe, que mais? Você está precisando de alguma coisa? São palavras-chave. Que já criamos essa cultura. Glória a Deus por isso. Tem sido um marco para a nossa igreja, por mais que alguns tenham dificuldade de lidar com isso e admitir ou afirmar isso, mas para quem está chegando, e a gente está recebendo muitas pessoas, a gente tem recebido a boa notícia do Otávio e da Pâmela, que vão ficar com a gente. Olha lá. Bênção pura. A gente não tinha baterista, Zeni. Agora está saindo pelas portas. A gente vai emprestar aí, ó. Está precisando, irmão? Né? Tem 3 bateristas daqui a pouco. O Rui está chegando na comunidade. Foi aprender sax, porque ele falou, pastor, eu vi que não tem sax. Comprou um sax, gente. Pensou Vila Formosa ter um sax no louvor? Vocês já imaginaram isso? É coisa de outro mundo.
O William ontem falou que tem dom, né? O talento do rap. Não, brincadeira, né? Ele falou, não, pastor, eu já cantava há muito tempo, mas hoje não canto mais. O Pedro, né, a gente gosta. Então a gente está numa comunidade, né, de pessoas difíceis, pessoas que não são perfeitas. Eu e o pastor Ricardo Renó, a gente estava falando de um livro que lançaram recentemente, eu esqueci o nome do autor, ainda não li, comprei, mas não li, mas o tema do livro é um tanto interessante, né? Ame as pessoas que te enlouquecem, né? É voltado mesmo para líderes e pastores. Amem aqueles que te enlouquecem, né? Então é um desafio te amar, é um desafio me amar, eu sei disso, mas nós somos uma comunidade de fé. E hoje nós vamos começar a falar de uma coisa muito comum nessa comunidade de fé. E que coisa comum é essa? Temos o mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Pai. Coisa doida, né? Então a gente ouviu falar de adoção mês passado, né? E hoje nós vamos ouvir falar dessa adoção, que todos nós aqui fomos adotados por meio de Cristo Jesus e da sua obra salvífica, que o Pai nos adotou e somos filhos de Deus. E esse é o texto que é base para a nossa pregação. Um livro que eu gosto demais, vale a pena você ler. O Larry Kleber, ele fala, o lugar mais seguro da terra. Ele fala dessa comunidade da fé. É muito interessante esse livro. E ele diz que, por mais estranho que seja, é onde nós recorremos, é a família da fé. Porque assim como eu, você tem irmãos biológicos que não falam com você. Eu recentemente falei de um meu que perdoou, que a gente se acertou, mas que ficamos um bom tempo sem se falar. Assim como eu, você tem pessoas na família que viraram as costas para você e assim por diante. Mas ainda assim, a família da fé, segundo Larry Kleber, e eu também acredito nisso, é o lugar mais seguro da terra para nós convivermos. Que Deus nos abençoe. O tema dessa mensagem é Pai Nosso, simples assim. E certamente uma das necessidades mais profundas do ser humano é a necessidade de pertencer. Quando Jesus ora a oração do Pai Nosso, é de forma intencional, não usar, por mais que ele poderia orar, Pai meu, ou meu Pai, ele coloca no plural, e há uma intenção de Jesus nisso, ou pelo menos mais de uma intenção. Uma delas é nós aprendermos a orar nesse coletivo, um Pai que é meu e que é seu, um Pai nosso. E nós aprendermos a orarmos, aquilo que nós estamos aprendendo nas terças-feiras aqui, que a nossa oração, ela precisa ser constituída não da primeira pessoa somente, mas usarmos na nossa oração o coletivo, dizermos, Senhor, nos abençoa. É comum orarmos, e aí eu e você caímos nesse erro muitas vezes, de dizer, Senhor, abençoa eu, abençoa meu filho, meu outro filho, abençoa minha esposa, agora abençoa eu de novo. E aí a gente vai fazendo esse círculo, né? Esse rodízio, mas tudo ali, tudo no mesmo arraial. E o desafio nosso como comunidade é orarmos uns pelos outros. A oração que nós iniciamos aqui, a oração sacerdotal, Jesus ora por eles. E ele faz menção na oração sacerdotal, em João 17, dizendo, Pai, eu não peço só por mim. Eu não peço por mim, eu peço por eles. Porque eu vou para o Pai, mas eles vão ficar. E Jesus vai dizendo, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Tudo no plural. Pai, eu peço por eles. Assim como o Senhor esteve comigo, esteja com eles. Uma pergunta que vale a pena nesse momento é você ora pelos seus irmãos? Vamos ver isso melhor domingo que vem, mas você ora pela igreja, pelos irmãos da fé? Você lembra de orar pelos outros? Você ora pelas pessoas? Ou a sua oração ela é centrada em você? No momento de pedidos de oração, para quem você pede? Não, eu só peço por mim, eu peço pelos outros. Eu lembro dos outros, eu lembro de um amigo do trabalho, eu lembro das pessoas.
É isso que nos diferencia como comunidade da fé, ou discípulos de Jesus, comunidade de irmãos e do mundo. Um mundo em que a cultura é cada um por si, cada um se vira, cada um dá conta de si mesmo e para lá os outros. A comunidade da fé não vive assim, amém, gente? Ela vive numa unidade. Isso não é utopia, por favor, não deixe o diabo soar no teu ouvido dizendo, nesse exato momento que eu estou pregando, dizendo, isso aí é conversa. Isso não é uma realidade. Não é uma realidade no seu 100%. Nós não estamos plenos e nem chegaremos à perfeição disso. Mas uma grande verdade, e que me alegra muito, é que a gente está caminhando nessa direção. Com erros e acertos. Amém, gente? Com erros, eu vou errar nessa caminhada, vou falhar com você, você vai falhar comigo, nós vamos falhar uns com os outros, mas nós estamos indo. Nós estamos caminhando. E falava mesmo com o William e com a Bruna ontem. Falei, olha, um diferencial é o último sermão, o terceiro sermão dessa série, da comunidade da fé. É uma relação de perdão. Eu errei com você, irmão, me perdoe. Diferente da cultura do mundo. Você errou comigo, você falhou comigo, eu bloqueio você no celular. Eu saio do grupo. Essa é a cultura do mundo. Eu parei com você. A cultura do reino é, vamos se acertar? E nós estamos diante da mesa. Uma das palavras de Jesus, antes de participarmos, é, vá antes de oferecer a sua oferta, ou de comer o pão e beber o cálice, acerte-se com o seu irmão. Porque qual que é o equívoco? E que Satanás ama que nós nos iludemos com isso. Caiamos nessa cilada. E que cilada é? Não, eu não preciso te amar, meu irmão. Eu estou amando Deus, é o que importa. Eu estou com a minha vida certinha com Deus, olha a ilusão. Está tudo certo entre eu e Deus, eu não preciso te amar. Eu nem preciso te falar graça e paz. Eu nem preciso olhar na sua cara. E aí Jesus vai dizer para nós, o quê? Aquele que não ama seu irmão que vê, não ama Deus que não o vê. Como pode? É incoerência. Em outras palavras, e eu vou pedir um glória a Deus, você precisa me amar. Eu não ouvi um glória a Deus. Eu preciso te amar. E a gente vai se esforçando, a gente vai se ajudando. Essa expressão, Pai, usada por Jesus em Mateus 6, é uma expressão que, para algumas pessoas, traz segurança, acolhimento e amor. Mas para outras pessoas ela desperta dor, ausência, medo ou decepção. A palavra Pai, quando a gente remete ou essa palavra Pai, ou enuncia essa palavra Pai, ou verbaliza, ou ouve, para algumas pessoas elas se sentem confortáveis, porque tiveram ou têm uma experiência muito boa com o Pai terreno. Muito afetiva, muito fervorosa, cheia de amor. Mas para outras pessoas elas têm dificuldade, e algumas delas transferem esse tipo de relacionamento ao Deus Pai. E de que maneira transfere? Eu listei algumas delas aqui. Algumas que tiveram um pai ausente, outras um pai duro e crítico, elas são emocionalmente distantes deles. Elas sequer falam de uma referência, ou mencionam uma referência paterna saudável. A tendência dessas pessoas é interpretar Deus a partir da experiência que tiveram com os pais terrenos. Mas o Evangelho faz movimento contrário. Jesus nos chama a interpretar a Deus à luz do próprio Deus, da própria realidade paternal, não à luz da paternidade humana caída. Ele nos convida, então, a reinterpretar toda a paternidade humana à luz do Pai perfeito. Então, percebam que é um movimento contrário. Não eu olhar para Deus a partir da relação, ou do ser humano caído,
que não vai corresponder às minhas expectativas, na grande maioria das vezes. Então, quando eu faço esse movimento Ctrl+C, Ctrl+V e remeto a Deus essa realidade horizontal, paternal, frustrada, caída, do ser humano que foi afetado pela queda em Gênesis 3, eu transfiro isso para Deus, a minha relação vai ser confusa. Eu não vou conseguir orar, Deus Pai, porque há resistência no meu coração em falar essa palavra, em dizer essa palavra. Porque se Pai foi isso, se Deus Pai foi essa referência que eu tenho na minha realidade horizontal, no meu mundo, que Pai é esse? Que Deus é esse? E não foram poucas pessoas que eu ouvi dizendo, se Deus Pai é como meu Pai, eu estou fora. Porque meu Pai... O meu pai é uma vergonha. O meu pai nunca foi pai. E pasme você, a coisa fica pior. Porque não são poucas pessoas que não oram, ou que oram apenas em nome de Jesus, ou somente falando Jesus. Mas tem dificuldade de dizer, Pai, Pai. A identidade do povo de Deus é marcada pelo pertencimento. Desde o início de todas as coisas, esse Deus nos chamou a pertencer. Eva e Adão a pertencer a um lugar, a pertencerem a Deus, ao paraíso, ao jardim do Éden, terem essa relação de pertencimento. Há um tempo atrás, nós aqui como liderança pensamos no slogan que poderia marcar a nossa igreja ou evidenciar aquilo que as pessoas falam. E temos chamado desde então de um lugar para permanecer. Essa foi a nossa confirmação daquilo que a gente vem ouvindo. E a questão, ou a crise maior nossa, era por que as pessoas chegam e não permanecem, né? Mesmo dizendo, que lugar acolhedor, que pessoas acolhedoras. Então nós estamos nesse grande desafio, e felizes, porque muitos têm chegado e permanecido. Porque essa é a nossa realidade como seres humanos, nós precisamos pertencer. Então a oração de Jesus em Mateus 6, é uma oração que além de trabalhar o aspecto coletivo, comunitário da oração, dizendo, nós temos um Pai, e esse Pai é Deus, e esse Pai é Deus, é um Deus santo. Jesus também trabalha, de forma intencional, o aspecto de nós sermos uma comunidade de irmãos. Temos o mesmo Pai, e de orarmos, Pai nosso, que estais no céu. Isso remete a uma palavrinha-chave do sermão de hoje, que é a palavrinha filiação. E aí, mais uma vez, eu uso a palavra, pasmem vocês. Mas, infelizmente, há muitos órfãos espiritualmente falando. Que acreditam ser filhos, mas estão órfãos espiritualmente. Porque tem uma dificuldade tremenda em ter uma relação com o Pai nosso, o Abba Pai. E essas coisas não podem andar junto, elas não podem estar desconectadas. Elas andam junto. Jesus abre a oração de Mateus 6, dizendo, Pai nosso. Nos remetendo à ideia de temos um Pai, não somos órfãos, e fazemos parte de uma grande família, a família da fé. Isso é fundamental, isso muda muita coisa na nossa vida. Porque isso é seguido da filiação, ou seguido a palavra filiação, envolve outra palavra que nós lutamos muito nos nossos dias, de ajustar isso na nossa consciência, na nossa vida. Que palavra é essa? Identidade. Então, duas perguntas essenciais nesse momento. Quais são? Você sabe o seu papel, ou qual é o seu papel dentro do corpo? É de filho. Você conhece bem quem é o seu pai? É Deus. Envolve a sua identidade. Hoje nós, quando falamos dessa referência ou dessa identidade
comunitária, nós usamos a denominação. Em outras palavras, alguém vai perguntar para você, de onde você é? Alguém responde? Igreja Presbiteriana, de Vila Formosa. Gente, dá uma glória a Deus aí, vamos. Oxe. Mas, na verdade, nós fazemos parte da família da fé, família de Deus, como o povo de Deus. Desde o início de todas as coisas, 2 textos, pelo menos clássicos, são, o texto, se puder pôr para mim, Wesley, Êxodo 4, versículo 22, é um dos que eu mais amo, entre essa ideia desse Deus Pai, que muitos vão remeter apenas no Novo Testamento. No Antigo Testamento existem inúmeros textos, não usando a figura de Deus Pai, mas usando a figura de Deus Espírito, mas sobretudo dessa realidade de um Deus que está conduzindo, ou tem um povo que é seu, que pertence a Ele. Êxodo 4, verso 22, diz o seguinte: depois diga a Faraó que assim diz o Senhor. 4, 22, isso. Depois diga ao Faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para que me preste culto, ou para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Cadê as mães? A gente falou bastante das mães o mês passado. Mas tocar no seu filho, você vira o quê? Fala mal do seu filho para você ver. O que você vira? Ontem nós falávamos sobre isso, né, William? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Nossa, meu Deus do céu. A gente tem que orar muito. Sim ou não, gente? Senhor, me segura, porque a vontade que eu estou é... filho, e a gente não vê nem a idade, né? Tem misericórdia. E os pais? A gente não vai aprofundar sobre isso, mas o peso paternal, a realidade paternal na vida de um filho é fundamental. Tanto quanto a realidade maternal, da mãe, a presença da mãe. A presença de um filho, a Vanessa, a Ana, os pedagogos aqui, a Michele, a Mi e outros mais, a Ananda, vão nos ajudar a identificar melhor isso na faixa etária, mas eu não sei exatamente qual é a faixa etária, mas em determinada faixa etária da criança, a figura paternal, ela é significativa, obviamente, em toda a vida do filho, né? Mas numa faixa etária do filho, ela é fundamental. Porque ela transmite essa segurança, essa proteção, esse cuidado. Quem aqui já não disse, como eu já disse, né? Quando eu apanhei do Renato, foi o único rapaz que eu apanhei na escola. Eu já falei disso aqui. Outro dia eu ouvi ele e falei: filho, esse é o cara que bateu no pai. Dá vontade de ir lá pegar ele agora. Renato. Está velhinho já, andando na rua. Falei: Renato lá. Mas eu gritei: eu vou chamar meu pai. Quem já falou isso? Já? Eu vou chamar meu pai, hein? Eu vou chamar meu pai, hein, rapaz? O cara já, peraí. Né? Peraí, já um pé atrás, não vamos acertar as coisas aqui. Mas essa figura paternal, ela tem um aspecto fundamental na vida dos nossos filhos, e não diferente na família da fé, na nossa relação com Deus. Seguido das palavras filiação e identidade, nós chegamos à palavra principal dessa manhã. Dessa relação com esse pai, e que Paulo vai chamar no texto principal dessa manhã de Abba Pai, Paizinho. É onde Deus quer chegar na relação dele conosco, de intimidade. Esse Pai nosso, Ele quer ser íntimo nosso. O outro texto é Deuteronômio capítulo 14, que fala também desse pai. Se puder pôr aí, 14, apenas o verso 1, eu vou citar só esses dois, para não ser longo no sermão. Deuteronômio 14, o verso 1 diz assim: vocês são os filhos do Senhor. O quê? O seu Deus.
Apenas a primeira parte do verso. Deuteronômio capítulo 14, verso 1. Vocês são filhos do Senhor, o seu Deus. Quantos filhos nós temos aqui nessa manhã? Ixi, sei que eu ouvi um glória a Deus forte. Quantos filhos temos aqui nessa manhã? Amém. Somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. Ele quer ter esse relacionamento de intimidade conosco. Esse Pai, esse Abba Pai. E aí nós vemos algumas curiosidades, ou pelo menos alguns elementos que vão nos ajudar para a segunda parte desse sermão. E quais são? Jesus chamou Deus de Pai pela primeira vez em Lucas 2:49. Eu estou indo para a casa do meu Pai, dizendo, ou fazendo referência à sua família, para a sua família. Para onde você está indo? Eu pertenço a quem? Eu não pertenço a vocês. Na convivência, como empréstimo, né? Como uma espécie de realidade de mordomia, em que nós cuidamos dos nossos filhos, que são de Deus. Na verdade, eles são de Deus e não nossos. Deus nos deu para cuidarmos dele. Jesus tem clareza disso e refere-se à família, ou dá referência à família, do percurso que ele está fazendo. Para onde você está indo? Eu estou indo para a casa do meu Pai. A gente diz aqui de forma bem diferente, eu estou indo para a igreja. Hoje, Cristo, vindo ao mundo, 100% Deus, 100% homem, Ele habita em nós. Foi ao Pai, em João 14, Ele é assunto e fala dessa realidade, eu estou indo para o meu Pai, mas deixo o Espírito Santo com vocês, esse Pai habita em nós. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas é comum a gente dizer, eu estou indo para a casa de Deus. Alguém já fala assim ainda? É gostoso, né? Para onde você está indo? Estou indo para a casa de Deus. Eu estou indo para a casa de Deus Pai, para conviver com meus irmãos. Essa foi a primeira vez que Jesus falou. A primeira vez que Jesus menciona, e aí vocês talvez vão pensar e conectar, que faz todo sentido, a expressão Abba Pai é no sofrimento. Marcos capítulo 14, o verso 36, na sua oração, que ele ora 3 vezes antes de ser crucificado, ali no jardim do Getsêmani, Jesus diz, Abba, Pai, que faça a tua vontade, passe de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. O texto de Marcos vai dizer que Jesus ora 3 vezes a mesma oração, Abba, Pai. E essa expressão, num contexto romano, que é o texto de hoje, envolve uma realidade de adoção, e que envolve sairmos do êxodo, do Egito, de escravidão, e sermos transportados, por meio da obra de Cristo, para a adoção de filhos. Essa é a nossa realidade. Então a curiosidade envolve essa ideia fundamental de que Cristo fala a primeira vez em Lucas, e a primeira vez que ele usa a expressão Abba Pai em Marcos capítulo 14, conectado ao sofrimento. Deixa eu tentar ou me arriscar, ilustrar mais ou menos quando você está sofrendo, como nós oramos. A gente parece que é uma tentativa de tentar trazer Deus ali, né? É assim, Senhor, né? E aí a gente tem tudo a ver essa expressão Abba Pai, dentro desse contexto de intimidade, em meio ao sofrimento. É quase que a gente dizendo, Paizinho, olha o nosso sofrimento. E a gente vai tentando se tornar íntimo, da noite para o dia, com Deus que está todo dia nos chamando para estar com Ele. Mas a gente tem essas coisas. É mais ou menos, na família biológica, quando a gente está passando por alguma dificuldade, as nossas expressões, as nossas palavras são outras, para tentar ajuda, ou para pedir ajuda. Cara, me ajuda aí, por favor. A gente vai usando elementos assim tão íntimos, tão especiais, tão afetivos. Da mesma forma, essa expressão aparece, Abba, Pai, num contexto romano. Já já nós vamos ver a realidade sobre ela. Esse é o aspecto fundamental que envolve a nossa realidade. E eu quero trazer 3 argumentos que aparecem nesse texto como um tom de questionamento ou pergunta, e o próprio texto nos responde. O primeiro argumento, em tom de pergunta, ou como uma pergunta, é:
Quem são os filhos de Deus? Verso 14 diz o quê? Vamos ler juntos? Romanos 8, 14. Vamos lá, todos juntos? Pode projetar, por gentileza, que aí a gente lê junto. Amém? Vamos lá? Está aí já? Pode ler junto aqui todo mundo. Vamos lá. Porque pergunta que não pode deixar de fazer nessa manhã. Quem aqui é conduzido pelo Espírito de Deus? Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Você professou Cristo como Senhor da sua vida e Salvador, você é filho de Deus. Não há nada mais especial do que isso. Não há nada mais simples do que isso. Você não precisa ir para um curso de teologia de 4 anos, você não precisa fazer nada, absolutamente nada, a não ser crer no Filho de Deus como Senhor e Salvador de cada um de nós, da raça humana, que morreu na cruz por nós, professar isso com a sua boca e no seu coração crer. A palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito de Deus vem habitar em nós. Então, somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos filhos de Deus. O outro aspecto contrário, o outro termo contrário é criatura. Todos aqueles que são criados por Deus são chamados criaturas de Deus, mas não filhos. Filho é quem é guiado pelo Espírito. Recebeu o Espírito de Deus, professou a sua fé em Cristo Jesus, recebe esse Espírito de adoção, que nós vamos ver já já, no próximo verso. Então você é criatura, de alguma forma, porque foi criado por Deus, mas sobretudo, no momento que você professa a sua fé em Jesus, você o torna, ou se torna, Cristo o torna filho de Deus. Posso fazer uma pergunta aqui rapidamente? Já estou terminando. Faz um apanhado aí de coisas na sua mente, coisas tão especiais no mundo. Tem um tanto de coisa, né? Honestamente falando, tem coisa melhor do que ser filho de Deus? Tem, gente? Pensa aí, alguma coisa aí. Semana eu andei de BYD. É BYD que fala? Eu falei, irmão, nunca andei com esse trem aqui. Não, entra aí, pastor. Vamos dar uma volta. Aí fui ver uma casa aqui com um corretor aqui embaixo, o corretor tinha BYD. Eu falei, você é corretor, você tá... Aí andamos para ver, não deu certo. Estou tentando, gente. E aí de BYD, mas não tem coisa melhor do que ser filho de Deus, nem se compara com... É BYD, né, que fala? Pensa em outra coisa aí. Uma casa no Alphaville, é bom, não é? Mas você quer ter uma casa no Alphaville ou ser filho de Deus? Pô, o que é isso? Então não tem coisa melhor. Isso é quem somos. Pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. João 1, verso 12, diz assim, mas todos quantos receberem, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu amo esse versículo. João 1, verso 12, grifa aí. Todos que receberam, e você está no meio desse todos, eu creio assim, você levantou sua mão, um dia você professou a fé nele, recebeu Jesus, você é filho de Deus. Então essa oração, ou a sua oração, não é Pai meu, é Pai nosso, porque você tem um Pai que é nosso, você faz parte da família da fé. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Além de como nos tornamos filhos, como são os filhos de Deus, ou quem são os filhos de Deus, melhor dizendo, o segundo argumento é como nos tornamos filhos de Deus. Algo já falei parecido, mas envolve essa adoção, que está no verso 15, que diz o seguinte, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Dentro do contexto romano, qualquer faixa etária poderia ser adotado. Há algo interessante nisso. Qualquer um poderia ser adotado. E é interessante que dentro desse contexto romano da adoção, envolvia que toda a sua dívida, vai dando glória a Deus aí, porque isso é maravilhoso. A dívida que você tinha
na realidade outrora que você estava antes, na sua família anterior, biológica, essas dívidas, se fosse assim, essas dívidas não são transferidas na adoção, dentro do contexto romano. Então Jesus, ou o Pai nos adota em Cristo Jesus, Ele quita essa dívida. E nessa adoção, essas dívidas não vêm para essa nova realidade espiritual de filhos de Deus. Isso significa que não adianta o inimigo das nossas almas dizer, ou culpar, ou lançar culpa sobre o seu passado, talvez dizendo, eu sei bem o que você fez no verão passado, porque Deus quitou toda a nossa dívida e nos adotou. Então toda essa expressão, essas duas expressões que aparecem no verso 15, que remetem a Êxodo do Egito, vocês eram escravos, mas não são mais, agora vocês são filhos adotivos. Toda a escravidão não está mais sobre vocês, o jugo ou o subjugo dessa escravidão não está mais sobre vocês, vocês são livres. Cantamos isso aqui hoje. E vocês então são filhos de Deus, o Deus Pai, uma nova família. Em outras palavras, você pode andar de cabeça erguida, como um príncipe, como uma princesa, porque você é filho de Deus. Não mais escravos no Egito, mas filhos por adoção. Talvez o aspecto mais fantástico de todos eles no verso 15 é que essa adoção em Romanos, ou dentro da cultura romana, dizia algo especial, que eu vou ler porque eu não consegui guardar assim com tanta facilidade. Olha só o que diz ou estabelece a cultura romana dentro dessa adoção. Como ato legal, a adoção romana deveria ser confirmada por uma testemunha. Que testemunha é essa que está no texto? Verso 16. Vamos lá? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Dentro da adoção romana, o aspecto legal era que tinha que ter uma testemunha. A Jana estava lá, tá certa a adoção, eu presenciei, eu vi, o juiz vai colocar lá, o Michel estava lá, precisa ter pelo menos uma. E no nosso caso, gente, ninguém menos, ninguém mais. Só o Espírito Santo. Meu Deus, o que é isso? Não precisa mais ninguém. É o Espírito Santo que testemunha. Só que é um aspecto que talvez a gente tenha muita dificuldade, porque ele testemunha onde? No nosso espírito, que é o termo no original, a nossa consciência. Então é botar a cabeça no travesseiro e ter clareza, consciência de que você é filho de Deus. E tudo que disserem ao seu respeito, tudo que estão falando, todas as coisas estranhas que estão falando ao seu respeito, toda a identidade imputada ou tentativa de ser imputada acerca de você, goela baixa, tudo que estão dizendo ao seu respeito, a consciência, assim como a consciência de Jesus, ao ouvir do próprio Deus, do próprio Pai, você é meu filho amado. Ele tem uma disposição de entender que tudo que viesse depois não seria nada comparado ao que eu acabei de ouvir. Você é meu filho amado. Eu sei que tocar nesse assunto agora pode mexer com algumas pessoas, como eu disse no início do sermão. Mas talvez você não ouviu do seu pai paterno: filho, eu te amo. Eu tenho uma vez que eu ouvi do meu pai aos 14 anos, antes dele morrer, no meu aniversário. Ele disse duas palavras que marcaram minha vida: filho, eu te amo e eu estou orgulhoso de você. Mas talvez você não ouviu nenhuma vez: filho, eu te amo, filha, eu te amo. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus Pai, o Pai nosso, nos diz todos os dias: filho, filha, você é meu filho amado.
Ele nos diz todos os dias, quando nós estamos nos achando, ou as pessoas estão tentando colocar na nossa cabeça que nós somos os piores seres humanos da face da terra. Ele nos diz todos os dias, quando as pessoas estão imputando ou tentando imputar uma identidade que não é nossa, de filiação. E Deus vai e diz: você é meu filho amado. Se nós temos alguma dificuldade em conceituar isso, ou ter clareza dessa adoção, a nossa confissão, ou melhor, o catecismo de Westminster, o catecismo maior, nos ajuda numa definição sobre a adoção. A adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual todos aqueles que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, e têm direito a todos os privilégios pertencentes a eles. Não fomos apenas perdoados, fomos acolhidos, não fomos apenas absolvidos, fomos recebidos. Adoção de filhos. E terceiro e último lugar, o que significa chamar Deus de Abba Pai? É uma linguagem de relacionamento. Não é um grito formal, é um clamor familiar. É algo que envolve alguém que conhece bem esse Deus e o chama de Abba Pai, Paizinho. Uma última pergunta a ser respondida nessa manhã é: como essa filiação deve transformar a nossa vida, o nosso cotidiano? Como Deus se relaciona com seus filhos? Primeiramente, essa é a realidade. Com amor, com cuidado, com disciplina, com presença e com fidelidade. Como nós, os seus filhos, devemos nos relacionar com Ele? Com confiança, com dependência, com obediência, com intimidade, com perseverança. Esses somos nós, filhos adotados pelo Deus Pai, que nos comprou com seu sangue precioso, com o sacrifício do seu corpo naquela cruz, o corpo do seu Filho, de ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. E hoje nos tornou filhos. E nós veremos isso no próximo domingo, como isso, ou as implicações disso tudo numa realidade ou num contexto de comunidade local, de igreja, de família da fé. Porque o próximo termo que usamos, ou mais clássico nessa convivência é: se temos o mesmo Pai, se fomos adotados da mesma forma pela morte do seu Filho Jesus, seu único Filho, na cruz, Ele fez-nos irmãos uns dos outros. E honestamente falando, qual pai entre nós ou qual a mãe entre nós que talvez não tenha dor maior quando vê os seus filhos brigando, os seus irmãos, né? Entre irmãos brigando. Se você sentar com um pai ou com uma mãe, você vai ver que talvez a alegria maior deles é ver os filhos juntos, unidos, entre irmãos. Eu tenho 12. Perdemos 3, mas a fala da minha mãe não muda até hoje. Quando nós ligamos para ela, nem se preocupa tanto com ela. Ela diz: você falou com o seu irmão? Alguém assim ou só minha mãe assim? Você ligou para o seu irmão? Mãe, eu sou meio assim, né? Caim e Abel, né? Eu sou tutor do meu irmão, porque ela quer saber, né? Mas essa é a preocupação da mãe e do pai. Vocês estão se falando? Ah, mãe, falei faz 3 meses. Liga para o seu irmão. Certas coisas do seu irmão. Minha mãe falava isso quando eu estava com o meu irmão mais velho, brigado. Fala com o seu irmão. Você falou com o seu irmão? Mãe, eu vim ver a senhora. Você falou com o seu irmão? Vocês têm dúvidas? A partir da oração sacerdotal de João 17, que essa não seja a preocupação do Deus Pai, em nos ver como uma comunidade em que se dão bem, que amem uns aos outros.
A oração de Jesus na oração sacerdotal é constituída de: Pai, eu peço uma coisa, que assim que nós somos, como nós somos um, que eles sejam um. E tudo isso tem um propósito missional, para que o mundo veja e glorifique o Pai. Para que o mundo veja a nossa unidade e glorifique a Deus. Não foram poucas as vezes que eu ouvi, certamente você ouviu, pessoas pasmadas, dizendo: mas vocês brigam entre vocês? Eu achei que vocês eram uma comunidade de amor. Não é assim que o mundo pensa sobre nós, ou espera sobre nós? Aqui não, mas temos. O mundo precisa saber disso e sabe alguns deles. Nós temos dificuldades. Mas nós caminhamos para arrancar um sorriso do Pai. E acertamos as coisas e nos unimos novamente. E vamos à semelhança do que as Escrituras dizem. Vai mais uma milha, não é, Pedro? Vai, caminha mais um pouco com esse. Perdoa. Senhor, mas quantas vezes? 70 vezes 7. Porque o que o Pai quer ver, o Pai nosso, é a nossa unidade. O terceiro sermão vai pegar fogo, porque eu tenho dificuldade com perdão, assim como você tem. Mas esse é um chamado de Deus para a nossa vida. Desse Deus Pai nosso, que não só nos ensina a compartilhar o pão, mas perdoar uns aos outros. Que Deus nos ajude. Eu quero muito terminar crendo que você vai sair daqui consciente, sobretudo, de que você é filho e filha de Deus. Quando isso assume a nossa consciência, muita coisa muda na nossa vida horizontal. Mas as coisas precisam estar acertadas aqui, nessa relação vertical. Então talvez uma oração a ser feita nessa manhã, eu sugiro a você que tem alguma dificuldade com esse Deus Pai, é a seguinte oração: Pai, por mais difícil que seja para sair da sua boca essa palavra hoje, que você hoje, pela ajuda do Espírito Santo, ou com a ajuda do Espírito Santo, você diga: Pai, me perdoe, porque eu não o via como pai. E todo o retrato de pai que eu tinha acerca do Senhor é a minha convivência com meu pai terreno, que foi um péssimo pai, me violentou, abusou de mim, me machucou. Mas não é isso que o Senhor é. O Senhor é o Deus que me ama profundamente e quer que eu chame de Abba Pai, Paizinho, e seja íntimo do Senhor. Me perdoe. Em outras palavras, acertarmos essa relação com Deus Pai. O véu foi rasgado. Temos livre acesso. Embora oramos a nossa oração, Jesus, Jesus, Espírito Santo, nada de errado. Mas a oração que o Senhor nos ensina é orarmos ao Pai, em nome de Jesus. Por isso que nós cristãos reformados e outros irmãos que têm a compreensão de que todo final da nossa oração deve ser: oramos em nome de a quem? Ao Deus Pai. Fazemos isso em nome de Jesus, mas é ao Deus Pai. Então, se você quer ajustar essa relação com esse Deus Pai, você precisa ter essa compreensão, que é com Ele que você está falando. Embora são 3 em 1, mas oramos em nome de Jesus ao Deus Pai. Que Deus nos ajude. A gente quer cantar essa canção antes de cear. Convido você a se colocar de pé.